Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de cálculo eu vou apresentar para vocês e introduzir uma noção que a gente ainda vai falar bastante no futuro, ok? Então eu vou introduzir ela agora, vou dar uma pausa nessa série durante um tempo, porque a gente vai precisar de outros utensílios e depois a gente vai voltar para essa noção e assim poder complementar, que é a convergência de integrais. Por enquanto, e desde então, a gente sempre trabalhou com integrais, só se preocupando se a função era contínua sobre um segmento, né? E a gente nunca se perguntou se a gente consegue integrar funções em pontos, né, entre pontos onde ela não necessariamente é definida, né? Então, por exemplo, integrar um ln entre 0 e 1, sabendo que ln não é definido em zero. A gente nunca se perguntou se isso é possível, ok? Como também a gente nunca se perguntou se podemos calcular integrais de, por exemplo, de zero a mais infinito, né? Porque vocês sabem que nenhuma função por si só é definida em mais infinito, a gente vê que elas tendem a mais infinitos, e elas podem tender a um limite que a gente fala real, né? Então, um limite finito, mas a gente nunca se perguntou se a gente consegue calcular integrais desse tipo, né? Essa noção se chama integrais generalizadas, né? Por que o fato de generalizadas? Porque a gente acaba generalizando uma noção que a gente estudava em casos simples em casos mais complicados, ok? O problema e a dificuldade com essa noção de integrais generalizadas é que antes de calcular essas integrais para saber quanto elas valem, por exemplo, a integral de zero a mais infinito de exponencial de menos x ao quadrado, a gente sabe que tende a raiz de π sobre 2, é um resultado famoso, né? Só que vocês viram que é uma integral que vai até mais infinito e ela converge para um valor real, né? Antes de poder calcular essa integral, a gente tem que verificar que ela existe, né? E quando a gente fala de limites infinitos, né? Quando a gente fala que eles tendem a um valor, a gente tem a noção de convergência, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou apresentar um teorema que se chama Teorema de Comparação para Convergência de Integrais, onde a gente vai comparar integrais, sendo que uma delas a gente sabe que vai converger, né? E por comparação, a integral que a gente está estudando, a gente vai saber que ela existe. Depois, saber calculá-la é outra história, ok? Então, vocês vão ver que eu vou apresentar uma integral no final do vídeo onde não podemos calcular, né? Não existe forma de calculá-la que não seja numericamente, mas a gente sabe que ela vai existir, que existe um valor e que ela vai converger para um valor finito, beleza? Então, primeiro, vou introduzir a noção de convergência de integrais generalizadas, né? Então, a gente considera f uma função contínua, né? Então, f é uma função c0 no intervalo a, b aberto, tá? Por que que o limite em b vai estar aberto? Porque b pode ser infinito, tá? Então, b pode ser infinito. Então, aqui que vem a noção de integral generalizada. Então, b pode ser infinito, né? E a gente chama uma integral generalizada, então, uma integral de a b de f de t dt. Isso daqui seria uma integral generalizada, né? Porque vocês viram que b pode ser infinito, ou pode ser um valor onde a função não é definida, né? E a gente diz que essa função ela é convergente se a função que associa f, então, a função f que associa x à integral de a x de f de t dt possui um limite quando x tende a b finito, né? Então b negativo, então quando a gente tende a b do lado esquerdo, finito, né? Então a gente diz que a integral de a b de f de t dt vai ser convergente se possuímos um limite, então limite quando x tende a b menos, da integral de a x de f de t dt, ok? Então isso daqui é a noção de convergência de uma integral generalizada, né? Então ela tem que possuir um limite finito quando x tende o limite b. Vocês entendem bem que isso funciona também para o limite a, né? Então a gente vai estender essa função pela direita em a, né? Se ela possui um limite finito, isso também equivale a uma convergência de integral, né? Então tudo que eu vou falar no limite b funciona para o limite a também. Ok, então agora que temos a noção de integral generalizada e a noção de como é que a gente demonstra que elas são convergentes, vamos ver um teorema que vai nos ajudar bastante a ver se integrais são convergentes ou não convergentes, né? Então o contrário de convergente é divergente. Então vamos ver um teorema simples, né? E obviamente existem outros tipos de teoremas,
poderosos, vamos começar pelos básicos, que é o teorema de comparação para integrais convergentes, né? Então a gente considera duas funções contínuas e positivas, muito importante, elas têm que ser funções positivas no intervalo a e b, sendo b aberto, lembrando que funcionam também para a aberto, e a gente considera que a função g vai ser maior ou igual a f nesse intervalo, ok? Então, se a gente conseguir demonstrar que a integral g, então a integral de a a b de g dt é convergente, sabendo que essa integral, pela positividade da integral, é maior do que a integral em f, se a gente demonstrar que uma função é menor do que uma função convergente, né? Então, temos uma função f que é menor do que g que converge, a gente diz que essa função convergente vai apertar f, ok? Então, f não pode ser divergente se ela é menor do que uma função convergente. Então, isso vai implicar que f também vai ser convergente. Ok? Vocês vão ver que esse teorema ele é bem intuitivo, né? Então a gente entende bem que se uma função maior ela não é infinita, então a função que é menor não pode ser infinita, beleza? A demonstração também é simples e é um teorema bem poderoso. Ok? Mais uma vez, a gente não vai calcular essas integrais. O cálculo da integral por si só é outra história. Né? Podemos falar de integrais bem mais complicadas. Se a gente conseguir comparar ela com uma integral simples, que a gente consegue dizer que ela é convergente, a gente implica, a gente acaba dizendo que essa integral complicada é convergente. Agora, para que valor que ela vai tender, a gente não sabe. Ok? Então, um teorema bem simples de demonstrar, vou demonstrar aqui rapidinho. Né? Então, a gente diz que para todo x que é maior ou igual a A, né? Então isso daqui diz que pouco importa o limite, né? Ele pode ser infinito, tanto que ele seja maior do que A aqui, ou igual, né? Vamos ter a função grande f de x, que é igual à integral de a x de f de t dt. E vamos ter grande g de x, que é igual à integral de a x de g de t dt. Ok? Então, por enquanto, aqui são só anotações. Né? E a gente sabe pela positividade da integral que para todo x que é maior ou igual a A, vamos ter a integral de a x de f de t dt, que vai ser inferior ou igual à integral de a x de g dt dt. Ok? Então, isso daqui, obviamente, implica que grande f de x vai ser inferior ou igual a grande g de x. Ok? Bom, a gente sabe que f de x e g de x são funções crescentes, né? O crescimento da integral aqui. Então a gente sabe que se g possui um limite quando x tende a infinito e ela é majorada, né? Então f também vai ser majorado. Então f vai possuir um limite. Se f tende a mais infinito quando x tende a um valor, por exemplo, b, ela não pode ser majorada, então g não pode ser majorada, então g também vai tender a mais infinito. Ok? Então vocês viram que eu não vou nem escrever porque realmente é só texto, tá? Mas vocês entendem bem que se isso daqui tende a um limite finito, isso daqui vai ser majorado, porque isso daqui é majorado. Então necessariamente isso tende a um limite infinito. E o contrário, então a negação seria se isso tende a um valor infinito, né? Ela não pode ser majorada, então g não pode ser majorada, então g também tende a mais infinito. Então também funciona do outro lado. Né? Se a gente demonstrar que a integral grande f ela é divergente, ela vai empurrar a função g, que é maior do que f, como f já tende a mais infinito e g é maior do que f, então g também vai tender a mais infinito. Então isso daqui também vai ser divergente. Então vocês veem que é bem legal, que funciona dos dois lados. Se eu demonstrar que isso é convergente, isso é convergente. Se eu demonstrar que isso é divergente, ok? Então eu vou fazer um exemplo para vocês de uma função, no caso de uma integral que não é calculável à mão, tá? Ela é calculável pelo computador, mas a gente consegue já demonstrar facilmente que ela vai ser convergente, então que vai possuir um valor finito. Então vamos estudar a integral de 0 a 1 de seno de t vezes ln de t dt, ok? Então essa integral, ela não é calculável. Quer dizer, ela é calculável pelo computador, vocês têm funções que vocês conseguem aproximar numericamente. Eu acho que essa integral por si só tende a mais ou menos menos 0,2, eu vi isso na internet, tá? Não é um valor que eu conheço de cabeça. Então, ela tende a um valor. É o que eu quero demonstrar para vocês. Ela tende a um valor finito. Só que calculá-la, vocês não vão conseguir. Vocês podem tentar, vocês vão ver que vocês vão ficar presos uma hora, não tem muito onde sair. Por que é uma integral generalizada? Porque é uma integral de 0 a 1, sabendo que ln de t não é definida em zero. Ok? Então vocês viram que os meus exemplos nos teoremas, eu sempre falei do limite superior, mas funciona também para o limite inferior. Então ln de t não é definido em zero, então é uma integral generalizada. Ok? Então mesmo que ln de t diverge em zero, a integral ela pode ser convergente, beleza?
Então, para demonstrar isso, obviamente, a gente vai utilizar o teorema que a gente acabou de demonstrar. Então, vamos comparar essa função, né? Então, vocês sabem que para todo x, que pertence entre 0, peraí, deixa eu escrever isso direito. Então, entre 0 e 1, então 0 obviamente aberto e 1 fechado, né? Porque pode valer 1, e 0 não pode valer porque a ln de t diverge em 0. A função, então a função x associa seno de x vezes ln de x, possui um sinal negativo. Vocês podem fazer o estudo de função, vocês podem derivar, comparar, né? Vocês fazem o estudo. Isso daqui entre 0 e 1 sempre vai ser negativo, vai ser um sinal constante negativo, ok? Então, vocês conseguem comparar dizendo que isso daqui vai ser estritamente superior a 0. Por quê? Porque tem que ser positivo. Então, mais uma vez, vem do estudo de função, que a gente já fez e refez aqui no canal. Então, vai ficar maior do que menos seno de x ln de x. Isso daqui vai ser inferior ou igual a menos ln de x, porque entre 0 e 1, né, seno de x é menor do que 1, então isso daqui vai ser menor do que menos ln de x. Ok? Então, a gente vai ter então que a integral de 0 a 1 de seno de t ln de t dt é menor ou igual à integral de 0 a 1 de menos ln de x, quer dizer, menos ln de t dt, beleza? Então a gente tem isso daqui. Isso daqui a gente sabe que é convergente, né? A gente sabe fazer. É, a gente sabe que isso daqui é convergente, né? ln de t, a integral vai ficar x ln de t menos x, vocês avaliam em zero, vocês veem que é um valor finito, então isso daqui é convergente. Então, como ela empurra para baixo essa função, isso daqui, por teorema de comparação, vai ser convergente. Então a gente sabe que existe um valor dessa integral, ok? Agora, o quanto ele vale, a gente não sabe. E a gente também não precisa saber, né? A gente consegue ter propriedades muito, muito importantes e interessantes só sabendo se o valor existe ou não, ok? Então a gente não precisa saber do valor, beleza? Então esse é o intuito desse teorema. Então esse foi o vídeo, introdução rápida das integrais generalizadas, que vão voltar muito no canal, tá? Então não se preocupem caso vocês não tenham entendido muito bem ainda, elas vão voltar e a gente vai ter uma continuação dessa série somente com essas integrais generalizadas, porque realmente é uma noção muito importante em análise. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.